Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. E o número de ucranianos que já deixaram o país ultrapassou a marca de 3 milhões. Segundo a ONU, essa é a crise de refugiados que mais cresce desde a Segunda Guerra Mundial. O Unicef revelou que uma criança se torna refugiada a cada segundo. Para aqueles que permanecem no país, as estações de metrô projetadas para proteger contra bombardeios se tornam casas. À medida que os bombardeios russos não cessam, o sistema de metrô de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, se tornou mais do que apenas um abrigo. Hoje, o local é o lar de centenas de homens, mulheres e crianças e também de seus animais de estimação. Juntos, eles dormem e comem nos vagões dos trens, ao lado das máquinas de bilheteria e nas plataformas, fazendo com que o local se torne praticamente uma cidade subterrânea. A medida de proteção se justifica com cada vez mais civis mortos nos ataques russos e a destruição de áreas residenciais de diferentes cidades. Enquanto muitos preferem ficar, o número de pessoas que fogem da guerra na Ucrânia não para de crescer. A Organização Internacional para as Migrações anunciou que mais de 3 milhões de pessoas deixaram o país desde que a Rússia iniciou a invasão em 24 de fevereiro. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, desse total, 1.400.000 são crianças. A guerra entre Rússia e Ucrânia afetará o preço da energia e alimentos em todo o mundo. Os impactos exigirão que os governos forneçam auxílio financeiro aos consumidores mais pobres. O alerta é da OCDE. A entidade calcula ainda em um relatório que a guerra iniciada por Moscou em 24 de fevereiro pode representar 2,5 pontos adicionais de inflação mundial e gerar uma profunda recessão na Rússia. Fora da Rússia e da Ucrânia, as consequências serão sentidas principalmente na Europa, um continente que depende do fornecimento de matérias-primas, alimentos e energia dos dois países. O conflito pode reduzir em 1,4 ponto o crescimento da eurozona, caso os efeitos sobre os mercados de energia e financeiros perdurem. Os países que possuem fronteira comum com a Rússia ou a Ucrânia são os que mais sentirão o impacto, ao mesmo tempo que recebem a maioria dos refugiados procedentes da Ucrânia. De acordo com a organização, os governos poderiam reduzir o impacto na economia com um apoio fiscal específico, evitando alimentar o aumento excessivo dos preços. A inflação já está em níveis elevados em todo o mundo, estimulada sobretudo pela energia. Além da triste realidade de mortes e destruição, a guerra que a Ucrânia vive já aponta uma recessão econômica nunca vista. E o FMI alerta que o impacto deve afetar a segurança alimentar global. O governo ucraniano continua funcional, o sistema bancário estável e a dívida viável no curto prazo. Mas a guerra provocada pela Rússia mergulha a Ucrânia em uma recessão sem precedentes. A avaliação é do Fundo Monetário Internacional. Segundo o FMI, o produto interno bruto ucraniano vai se contrair cerca de 10% estima uma resolução rápida do conflito. O PIB é a soma de tudo que é produzido na economia. Se o conflito continuar com base no histórico de guerras passadas no Líbano, no Iraque e na Síria, o PIB da Ucrânia pode cair de 25% a 35%. Por enquanto, a sustentabilidade da dívida ucraniana não parece estar ameaçada. O conflito também coloca a segurança alimentar global em risco, alertou o FMI. Em suas quase 3 semanas de duração, os preços da energia e das matérias-primas, inclusive agrícolas, dispararam. Para uma commodity agrícola como o trigo, os efeitos podem ser ainda mais dramáticos, afirma o fundo. As perturbações na temporada agrícola podem prejudicar as exportações, bem como o crescimento e comprometer a segurança alimentar do mundo. Isso ocorre porque a Ucrânia, o celeiro da Europa, e a Rússia estão entre os maiores exportadores de trigo do mundo. Os dois representam em torno de 1/3 do comércio mundial desse cereal. Quanto mais durar a guerra, mais as exportações ficarão comprometidas, com impacto nas reservas atuais e futuras.
E ainda falando sobre o assunto, a Organização Mundial da Saúde disse que nunca havia visto tantos ataques contra o sistema de saúde como agora na Ucrânia. O chefe de emergências da OMS, Michael Ryan, destacou que o sistema de saúde se tornou um alvo e isso está começando a fazer parte da estratégia e tática de guerra. É totalmente inaceitável, declarou. Nas 3 semanas desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, houve pelo menos 43 ataques ao sistema de saúde da Ucrânia, segundo dados da OMS. Os ataques registrados incluem 34 contra hospitais e outros centros de saúde, bem como ataques a ambulâncias e pessoal de saúde. Uma maternidade em Mariupol, no sul da Ucrânia, foi bombardeada na semana passada, matando 3 pessoas, incluindo uma criança. Também nesta quarta-feira, o exército ucraniano afirmou que um ataque russo atingiu civis que fugiam de Mariupol, deixando mortos e feridos. O comboio foi alvo de vários foguetes. Ainda na cidade, um teatro utilizado como abrigo por centenas de civis foi atingido por um bombardeio russo. A informação é da prefeitura. Um avião teria jogado uma bomba no prédio onde centenas de civis estão abrigados. Segundo as autoridades, é impossível estabelecer o balanço de vítimas neste momento. E o presidente Volodymyr Zelensky admitiu que a Ucrânia não deve integrar a OTAN. O possível convite da aliança militar foi um dos motivos que levaram Vladimir Putin a ordenar a invasão do país vizinho. Em paralelo à 4ª rodada de negociações de paz entre Ucrânia e Rússia, Volodymyr Zelensky falou sobre um dos pontos que motivou a guerra promovida por Moscou. O presidente ucraniano declarou que Kiev deve aceitar que não vai entrar na organização do Tratado do Atlântico Norte. A Ucrânia não é membro da OTAN, entendemos isso, somos pessoas razoáveis. Ouvimos há anos que as portas estavam abertas, mas também ouvimos que não poderíamos participar. É uma verdade e deve ser reconhecida. Estou feliz que o nosso povo começa a entender isso e confia na força interna e em nossos parceiros que nos ajudam. Zelensky já havia dado declarações similares sobre a OTAN na semana passada em entrevista à televisão americana ABC. O presidente russo Vladimir Putin alega que quer uma garantia de que a Ucrânia nunca entrará para a OTAN. Criada para proteger a Europa da ameaça soviética no início da Guerra Fria, a aliança militar transatlântica foi sendo continuamente ampliada até chegar às portas da Rússia. Apesar do descrédito e das críticas de muitos analistas internacionais, o presidente russo, Vladimir Putin, avaliou que sua operação militar na Ucrânia é um sucesso. Em pronunciamento transmitido pela televisão, ele afirmou que Moscou não deixará o país vizinho se transformar em uma base para ações agressivas contra a Rússia. A operação está se desenvolvendo com sucesso e em estrita conformidade com os planos pré-aprovados. O presidente russo aproveitou a ocasião para condenar as sanções e condenações ocidentais que atingem o governo, a economia e a cultura da Rússia. Para Putin, as medidas são comparáveis às perseguições contra os judeus. Tentando anular a Rússia, o Ocidente deixou cair a máscara de civilidade e começou a agir de forma beligerante, demonstrando sua verdadeira natureza. Cabe uma comparação com os pogroms antissemitas dos nazistas, realizados na Alemanha nos anos 30 do século passado. Ainda sobre a invasão à Ucrânia, Putin enfatizou que tinha razões para acreditar que componentes de armas biológicas estavam sendo desenvolvidos em território ucraniano. Putin afirmou também que os anos de intimidação da população de Donbass, uma região separatista russófona no leste da Ucrânia, não podiam mais ser tolerados. Memória viva da resistência ucraniana, uma idosa de 98 anos que viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial, pede a Putin que pare com os ataques. Rosalia Choba é uma mulher determinada a viver, principalmente depois de passar por momentos históricos na Ucrânia, como a resistência antinazista, os campos de concentração e o exílio. Como se não fosse o suficiente, agora essa mulher de 98 anos assiste à invasão russa, da qual ela espera sobreviver. Quando eles começaram a falar de guerra, eu disse, isto não vai ser bom, porque as pessoas aqui começaram a falar de guerra. Vai haver uma guerra e o que eu pensei é como já passei por isso quando começaram a falar quando se tratava da Polônia. Em 1941, quando tinha 18 anos, Rosalia foi enviada para realizar trabalhos forçados na Alemanha, de onde não voltaria até o fim do conflito.
Quando retornou, apoiou a resistência contra a União Soviética, o que em 1947 gerou uma condenação de 10 anos em uma penitenciária na Sibéria. Rosália tem uma voz tênue e suave, mas quando fala do presidente russo Vladimir Putin, a mulher que se cobre com um lenço se põe de pé e se apoia em seu andador como se estivesse em um púlpito. Pessoas recuperem o juízo, mas o mais importante, você, Putin. Você iniciou a guerra contra a Ucrânia e a Ucrânia lhe deu pão e manteiga. E agora você atacou. O que você quer? Sangue? Sangue humano? Fiéis à história familiar de resistência, as netas de Rosália tecem redes de camuflagem para o exército e o filho dela organiza ajuda humanitária no vilarejo. E depois de fugirem da violência da guerra, crianças ucranianas refugiadas na Polônia brincam em uma creche improvisada. Acompanhe. Meninos e meninas se divertem em uma área de recreação recém-montada dentro de um alojamento temporário para refugiados em Rzeszów, na Polônia. Voluntários brincam de cabo de guerra com as crianças, pintam seus rostos e fazem desenhos na creche improvisada que foi montada dentro de um supermercado. 3 semanas depois da invasão, há alguns sinais de que o número de refugiados da Ucrânia está diminuindo. Embora dezenas de milhares de pessoas estejam chegando diariamente, no que se tornou a pior crise humanitária na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 3 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia desde que a Rússia invadiu o país em 24 de fevereiro, segundo dados da Agência de Refugiados da ONU. E falando sobre coronavírus, a farmacêutica Pfizer afirmou que a 4ª dose da vacina contra a Covid vai ser necessária para toda a população. A empresa busca produzir um imunizante contra as variantes e com um tempo maior de proteção. A farmacêutica americana reconheceu que a 3ª dose é muito boa para evitar hospitalizações e mortes pela doença, mas não é tão eficaz contra infecções após alguns meses. Com isso, seria necessária mais uma dose a toda a população para garantir a proteção suficiente contra a contaminação pelo coronavírus. No Brasil, até o momento, além das 2 doses, o país aplica o reforço da vacina. Apenas os imunossuprimidos já podem tomar a 4ª dose no país. Em outros países, como Israel e Chile, a 4ª dose já está liberada para um grupo maior. Estudos israelenses apontaram para uma proteção melhor com este reforço. Segundo o Ministério da Saúde de Israel, a 4ª dose da vacina contra a Covid-19, administrada em pessoas com mais de 60 anos, as tornou 3 vezes mais resistentes a doenças graves do que pessoas da mesma faixa etária vacinadas com 3 doses. A França também já anunciou a aplicação da 4ª dose para idosos com mais de 80 anos. A Pfizer afirmou que está trabalhando para produzir uma nova vacina não só contra todas as variantes do novo coronavírus, como também com um tempo maior de proteção. E ainda falando sobre a Ucrânia, uma pequena floricultura em Mykolaiv, a poucos quilômetros do fronte, permanece aberta em meio à guerra. A maior parte do comércio da região está fechado. Só é possível escutar de longe o barulho das bombas. A cidade está envolta em uma atmosfera fantasmagórica. Mas no ambiente florido da loja da Ângela, tulipas e rosas trazem cor à atmosfera deprimente. Quando compramos os bulbos de flores, ninguém sabia que a guerra viria. Sabíamos que havia combates em Donbas, mas continuamos trabalhando. Sempre trabalhamos, mesmo durante a pandemia de Covid. Mas as flores abriram naturalmente na primavera, ninguém esperava e foi uma pena jogá-las fora. Buquês de flores coloridas estão expostos e, contrariando toda a lógica, não faltam clientes. Hoje veio um homem que havia perdido a carteira. Uma garota achou e entrou em contato pela internet. Talvez tivesse um passaporte, não sei como ela o localizou, mas ele veio e comprou um buquê para ela. A garota entregou a carteira.
E nessa época que vivemos, o dinheiro é, obviamente, muito importante. A cidade de Mykolaiv fica a algumas centenas de quilômetros de Odessa, na costa do Mar Negro, e tem sido palco de combates e bombardeios por dias. Milhares de civis fugiram em direção às regiões que ainda não foram atacadas. Mas os que permaneceram seguem acreditando que os dias difíceis vão ficar para trás. Cantores e músicos de Taiwan usam a arte para pedir ao presidente russo que pare com a guerra na Ucrânia. A invasão do país europeu tem um significado forte para os moradores da ilha asiática. Um canto para despertar a paz. Músicos e cantores em Taiwan realizaram uma performance em frente à representação russa em Taipei contra a invasão de Moscou na Ucrânia. Apelamos ao presidente autocrata Vladimir Putin que acorde e desperte para a razão. Taiwan sente em particular o impacto da guerra na Ucrânia. A China não reconhece a ilha e considera o território uma província rebelde. A invasão do país europeu acendeu os temores de que Pequim possa fazer o mesmo em Taiwan. Esperamos que mais pessoas ao redor do mundo possam se unir para interromper esta guerra, que haja união para cessar o sofrimento do povo inocente da Ucrânia. A ação militar no país europeu está no 21º dia, com centenas de civis mortos e mais de 3 milhões de refugiados. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia.